Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, na série Homens de Mistério, vamos conhecer mais acerca de Rasputin. Quando a notícia do assassínio de Rasputin correu Petrogrado no princípio de janeiro de 1917, houve regozijo universal. As pessoas cantavam e aplaudiam pelas ruas. Rasputin era o homem mais odiado da Rússia. Porquê? Que fizera ele para merecer uma tal aversão? Se quisermos ser historicamente exatos, a resposta deve ser nada. Mas a maior parte do povo russo acreditava que ele era o gênio do mal do Czar e, provavelmente, o amante de Cesarina. Os seus retratistas dão colorido à lenda, a face pálida, os olhos penetrantes, a barba exurta. Enquanto viveu, muita gente acreditava que se entregava à magia negra. Depois da sua morte, tornou-se conhecido como o Monge Louco e o Santo Demónio. Hoje, poucos conhecem a verdadeira história de Rasputin e menos ainda se interessam por conhecê-la. As lendas do malvado libertino são mais interessantes. Mas a estranha e complexa realidade por detrás da lenda é muito mais fascinante do que as histórias do maníaco sexual alcoólico que ainda passam por autênticas. E, para a compreendermos, temos de voltar ao ano de 1894, o ano da coroação de Nicolau II, o último czar da Rússia. Durante mais de 3 séculos, desde o tempo da rainha Isabel, a Rússia fora atormentada por uma sucessão de tiranos e despotas, começando com o lendário Ivan o Terrível, que, uma vez, passou 5 semanas a superintender a tortura de 60.000 pessoas. No século XIX, o povo russo começou a responder com bombas e balas. Chefes da polícia e ministros do governo foram assassinados. Em 1881, o czar Alexandre II foi pelos ares com uma bomba feita de nitroglicerina num globo de vidro. Em 1888, houve um atentado premeditado para matar o seu sucessor quando o comboio imperial saltou dos trilhos. Embora alguns historiadores ainda acreditem que isso foi devido a vigas apodrecidas. O futuro Czar Nicolau estava entre os que escaparam. E, infelizmente, Nicolau era o último homem capaz de manter unida a nação russa, em vias de desintegração. Era uma pessoa encantadora e afável, mas não suficientemente firme. Possuía o equivalente russo à mentalidade de aluno de escola primária. Quando confrontado com uma crise, tomava firmemente uma decisão, depois mudava. Este homem encantador e fraco fez a pior escolha possível ao tomar para mulher a neta da rainha Vitória, a princesa Alix de Hesse-Darmstadt. Uma rapariga bonita, tímida, sonhadora, sem uma só das qualidades que poderiam fazer dela uma boa rainha. Em vez de dominar a corte, como a sua predecessora Catarina, afastou-se e formou o seu próprio grupo à parte. Não há caminho mais seguro para se ser detestado. Os cortesãos chamavam-lhe zombateiramente a alemã e insinuavam que as suas simpatias iam mais para Bismarck e Kaiser Guilherme do que para a Rússia. Era falso, mas a calúnia persistiu. O primeiro dever de uma cesarina era dar um herdeiro ao trono, e aí Alix, agora Alexandra, deparou com a sua habitual pouca sorte. Teve 4 filhas, umas a seguir às outras, e os cortesãos piscavam o olho e lançavam gracejos desagradáveis. A seguir, Alexandra teve uma gravidez histérica. O estômago inchou-lhe a ponto de ela usar fatos de maternidade provou-se ser pouco mais do que ar. A atitude de desagrado começou a espelhar-se dos cortesãos ao povo da Rússia. E é aqui que, de acordo com o relato, Gregory Rasputin entra na história. Em 1903, o czar decidiu canonizar um homem pio chamado Serafim, que fora tido como um santo por todos os da sua cidade de Sarov, perto de Nizhny Novgorod. O czar esperava que o santo lhe retribuísse a homenagem, intercedendo pelo nascimento de um herdeiro para o trono.
Na cerimónia de canonização foi visto um peregrino esfarrapado e barbudo rezando com excepcional devoção. Parecia, na verdade, estar em transe ou êxtase. Quando voltou a si, rodeado por uma multidão curiosa, profetizou que, dentro de um ano, nasceria um herdeiro ao trono. Esse homem era Rasputin, e a notícia da profecia chegou aos ouvidos do czar. A profecia realizou-se. Em agosto de 1904, a czarina deu à luz um rapaz que se chamou Alexei. Repicaram os sinos e trovaram os canhões, mas, no palácio, o regozijo durou pouco. Um arranhão no umbigo da criança começou a sangrar. E ainda sangrava ao fim de 24 horas. Os médicos confirmaram os seus piores receios. A criança sofria de hemofilia, herdada da família materna. O seu sangue não possuía o fator que provoca a coagulação, de modo que qualquer golpe o levaria, provavelmente, a sangrar até morrer. Se caísse, a mais leve pancada causaria uma contusão, e uma contusão grave poderia dar origem a uma hemorragia interna e febre elevada. Para os fins do ano de 1903, o Starets, um homem santo, dirigiu-se a São Petersburgo nas suas peregrinações. Talvez esperasse ser apresentado à família real. Se o esperava, não ficou desapontado. Encontrou o religioso João de Kronstadt, confessor de Cesar, e o arquimandrita Teófanes, conselheiro espiritual de Cesarina. Ambos ficaram impressionados com ele. A fama de Rasputin, como homem santo, chegou aos ouvidos da grande duquesa Militsa, cunhada de Cesar. Ela e a irmã, conhecidas pelas montenegrinas por serem filhas do rei de Montenegro, estavam muito interessadas no espiritualismo e no misticismo. Rasputin foi convidado para as suas casas. Quando deixou São Petersburgo, nos fins de 1903, Rasputin era já uma espécie de celebridade menor e um amigo da realeza. Quando regressou, 18 meses mais tarde, a grã-duquesa Militsa já não era bem quista na corte. Tivera possivelmente alguma desavença com Cesarina, pois o Cesar ainda a visitava. E foi em sua casa, no dia 1 de novembro de 1905, que ele encontrou Rasputin e escreveu no seu diário: "Travamos conhecimento com um homem de Deus, Gregory, da província de Tobolsk. Infelizmente, não há mais nenhuma nota no diário de Cesar que nos permita seguir o progresso destas relações. Tudo o que sabemos é que, ao fim de poucos meses, talvez mesmo semanas, Rasputin se tornara um visitante assíduo dos palácios reais e um confidente íntimo de Cesar e da Cesarina. A razão da sua influência era simples. Podia aplicar os seus poderes curativos no jovem Tsarevich Alexei. A narrativa da primeira vez que isso aconteceu tornou-se uma espécie de lenda, a que cada escritor dá um tom ligeiramente diferente. Mas, reunindo-os, o resumo geral parece ser como se segue. Apesar da vigilância do seu guarda-costas, um enorme marinheiro russo, o rapazinho caiu quando brincava e magoou-se. Ao fim de algumas horas estava com febre. Nada que os médicos puderam fazer parecia dar qualquer resultado. Finalmente, desesperado, o Cesar mandou chamar o homem de Deus, que conhecera em casa de Militsa, a grã-duquesa. Descreveram-o como um curandeiro. Foi enviado um mensageiro. Às primeiras horas da manhã, este localizou o Starets num acampamento de ciganos nos subúrbios da cidade. Violinistas tocavam sardas húngaras e libertinos dançavam à luz de uma fogueira. Entre estes estava Rasputin, meio bêbado e cheio de animação. Quando o mensageiro de Cesar surgiu a cavalo à luz do fogo, a música calou-se e os dançarinos pararam. O homem perguntou por Rasputin e disse ao que vinha. Rasputin avançou até ao meio do círculo, caiu de joelhos e rezou em silêncio. Ao fim de uns momentos olhou para cima e disse: "Volta ao Palácio Real e diz ao Cesar que o rapaz se curará.
Irei assim que puder. Quando o mensageiro regressou, a crise passara. A febre começou a descer no momento em que Rasputin caiu de joelhos. Esta é uma versão. Outra conta simplesmente que ele entrou no quarto do rapaz febril, orou durante alguns momentos, depois sentou-se à cabeceira da cama e contou ao Zaravich histórias sobre a Sibéria. Como Alexei tinha apenas 18 meses na altura, é bastante improvável. O que pode afirmar-se com segurança é que, pelos meados de 1906, Rasputin se tornara famoso ou conhecido em São Petersburgo, quando a casa do primeiro-ministro Stolypin foi pelos ares com uma bomba dos terroristas e parte da sua família ficou ferida. O Czar ofereceu-lhe os serviços de Rasputin como curandeiro. Stolypin ouvira estranhas histórias sobre Rasputin e declinou o auxílio. 5 anos depois, em setembro de 1911, Rasputin teve uma espécie de vingança. Quando a carruagem de Stolypin passou perto dele, Rasputin exclamou subitamente: a morte segue-o. A morte vai atrás dele. Nessa mesma noite, Stolypin foi assassinado na ópera. Quem era este camponês semi-letrado que acabou por se tornar um dos homens mais poderosos da Rússia? Grigory Efremovich Rasputin nasceu no dia da década de 1860 numa pequena aldeia de Pokrovskoy, perto de Tobolsk. O seu pai era o chefe da aldeia. Desde muito cedo, Grigory revelou possuir o poder de uma segunda visão. A primeira vez que isso atraiu a atenção foi quando um grupo de camponeses estava a discutir o roubo de um cavalo. Grigory estava doente, de cama, num quarto. De repente, levantou-se e apontou para um dos homens, dizendo: é ele o ladrão. O homem negou e o pai de Grigory desculpou, explicando que o filho estava com febre. Mas 2 dos camponeses ficaram desconfiados. Seguiram o homem até casa. Observaram-no quando ele se dirigiu para o seu estábulo e saiu de lá com o cavalo roubado. Deram-lhe uma sova e devolveram o cavalo ao dono. A filha de Rasputin, Maria, fala da segunda visão do pai e conta como, em São Petersburgo, uma mulher entrou na sala com as mãos metidas num regalo. Rasputin gritou: largue isso! E deu uma pancada no regalo. Caiu no chão um revólver e a mulher teve um ataque de histeria. No princípio da adolescência, Grigory tornou-se carroceiro e em breve ganhou a reputação de bêbado e dissoluto. Depois sofreu uma súbita modificação. Quando tinha 16 anos, foi contratado para conduzir um monge noviço até ao mosteiro de Verkhotur. Na viagem, que demorou vários dias, falaram de religião. O resultado foi Rasputin ficar 4 meses no mosteiro. Aquele tipo de vida satisfazia uma necessidade profunda da sua natureza. Foi tomado um obscuro sentimento de determinação e de um desejo de se entregar a uma existência mais significativa do que a que podia encontrar numa pequena aldeia. Também ficou fascinado com uma das seitas que descobriu em Vorkotur, os Kleisti, ou flageladores. Esses homens eram heréticos e prisioneiros voluntários, sendo os seus carcereiros os monges mais ortodoxos. Os Kleisti eram entusiastas, acreditavam que a carne é o mal e o espírito o bem. Acreditavam também que Cristo continua a vir à Terra para revigorar a fé. Um dos seus Cristos, Daniel Filipov, pregava que os homens deviam aspirar à perseguição e ao martírio como caminho para a salvação. As relações sexuais eram proibidas. Um homem podia repudiar a sua mulher e tomar uma esposa espiritual entre a seita. Mas, embora lhes fosse permitido dormirem na mesma cama, tinham de manter-se puros. O ritual Kleisti era destinado a provocar o êxtase ou histeria. Os celebrantes dançavam à volta de uma barrica com água que, segundo os próprios Kleisti, começaria a ferver espontaneamente. Entoavam hinos e flagelavam-se uns aos outros, caindo gradualmente num estado em que podiam ser possuídos pelo Espírito Santo. Clamavam profecias, falavam em idiomas desconhecidos e acabavam por ficar prostrados
no chão, num sono exausto. Os seus inimigos insistiam em que esses rituais eram, na realidade, orgias que terminavam geralmente em promiscuidade e que o costume dos Clusty era e que o costume das Clusty das esposas espirituais era apenas uma desculpa para o adultério. Podia haver um elemento de verdade nestas acusações, uma vez que os elementos da seita eram simplesmente humanos, mas não há dúvida de que a doutrina Clusty era rigidamente puritana. Parece, pois, não haver base possível para a acusação mais comum que lhes era feita, que pregavam a doutrina da salvação através do pecado, que quanto mais se peca, mais capazes nos tornamos de arrependimento. Desconhece se Rasputin chegou a tornar-se membro dos Clusty por todas as razões, parece duvidoso, mas sentiu-se certamente atraído por eles. Todas as religiões exerciam sobre o seu temperamento um profundo apelo. Quanto mais entusiásticas, melhor. Na altura da sua primeira estada em Verkhotur, Rasputin sentiu um novo sistema de vida se abria à sua frente. É importante também não esquecer que a religião era talvez a única maneira de ele fugir à vida obscura de um camponês russo. Se tivesse sido criado numa cidade, teria havido uma dúzia de outras possibilidades. Podia ter-se dedicado à literatura ou à música, à arte ou à política da ala esquerda. Podia ter-se decidido por fazer carreira no exército, na igreja ou até na polícia secreta. Mas em Pokrovskov não se lhe oferecia nenhuma dessas possibilidades, e ele não era um homem comum. Possuía uma invulgar vitalidade. Era, sem dúvida, um membro da minoria dominante. Isto explica as suas tendências de bêbado e de vase, mas também era demasiado inteligente para não se sentir cansado do deboche. A religião oferecia-lhe novos mundos. Mas a química da transformação interior leva muito tempo. De regresso à sua aldeia natal, Rasputin continuou a beber, a dançar e a perseguir as raparigas. Em 2 ocasiões teve sarilhos com a polícia. Em 1891 foi condenado a ser escoteado a um curto período de prisão por ter deixado a carroça abandonada, permitindo que os ladrões tivessem a oportunidade de roubar um fardo de peles. Por essa altura casara com uma rapariga do campo que lhe deu um filho. Rasputin adorava a criança e parecia disposto a assentar. A criança morreu com 6 meses. Rasputin ficou despedaçado. Foi para o mosteiro de Verkhotur e, quando voltou a casa, passava horas a ler as escrituras. Um dia, quando estava a lavrar, teve uma visão de uma virgem. Decidiu ir em peregrinação ao Monte Athos, na Grécia. Uns 2000 quilómetros de caminho. Daí foi à Terra Santa. E quando regressou para junto da mulher, ao fim de 2 anos, andrajoso e barbudo, deixara de ser o libertino da aldeia. Adquirira uma estranha força nervosa e uma fixidez de olhar constrangedora e hipnótica. Construiu um oratório no pequeno pátio das traseiras e passava horas a rezar. Organizava reuniões de oração em sua casa depois de escurecer. Muitas mulheres de Prekosskoy tornaram-se suas convertidas. O prior da aldeia, o padre Peter, observava tudo isto com crescente aborrecimento e acabou por relatá-lo ao bispo de Tobolsk, acusando Rasputin de ser um membro de Clusty. O bispo de Prekosskoy O bispo foi Prekosskoy investigar, mas não conseguiu encontrar provas de heresia. Para dizer a verdade, um polícia que foi mandado a observar Rasputin tornou-se um convertido. Mas, por amor à paz, Rasputin decidiu que era de novo a altura de se fazer ao caminho. Assim, dirigiu-se a São Petersburgo, parando em Sarov para rezar devotamente pelo nascimento de um herdeiro ao trono e profetizando que a Cesarina daria à luz um rapaz dentro de um ano. Quando a princesa Alex se tornou consorte do czar da Rússia, São Petersburgo era dominada pela moda do oculto. Nessa época, a mais famosa ocultista da Rússia, Madame Blavatsky, já tinha morrido e, em qualquer caso, deixara a Rússia 30 anos antes. Mas havia dezenas de médiuns, curandeiros, quiromantes e fazedores de milagres que reivindicavam igualmente poderes invulgares.
Nos 7 anos antes de ter dado à luz o herdeiro ao trono, a Cesarina tivera toda uma série de médicos e curandeiros que tentaram garantir o nascimento de um rapaz. A gravidez imaginária foi provocada pelo contributo de um hipnotizador francês chamado Dr. Philippe. Depois de ter falhado, foi cumulado de presentes e mandado de volta à França. Uma variante agradável dos antigos e maus tempos em que os mágicos e adivinhos mal-sucedidos eram executados. Uma criatura disforme, chamada Mitia Kolayabin, fazia profecias num estado de êxtase e provocava ataques de histeria na Cesarina. As algaraviadas de uma mulher idiota chamada Deriosipova eram consideradas incompreensíveis. O único homem que parecia capaz de possuir a verdade sobre o casal real era um mongol chamado Vladimir, que declarava ter estudado no Tibete. Era um homem astuto que reconhecia em Rasputin um aliado útil e cultivava a sua amizade. Assim que correram rumores de que era um favorito de Cesar e da Cesarina, Rasputin tornou-se um homem poderoso em São Petersburgo. Em breve, o rodeou uma multidão de discípulos, a maioria mulheres da sociedade. As pessoas que pretendiam favores régios procuravam. E como o governo estava cheio de ministros que faziam intrigas uns contra os outros e que viam com desconfiança qualquer um que exercesse influência política, Rasputin depressa ficou sob a vigilância da polícia. Na realidade, tornou-se amigo de vários agentes de Okrona, polícia secreta, que eram mandados para o espiarem, e dava-lhes um horário dos seus movimentos para lhes evitar terem de o seguir por toda a parte. Inevitavelmente, as lendas sobre ele sucediam-se. Os seus inimigos, em breve, descobriram que tinha cadastro policial e que era acusado de ser membro do Sklosti. Os que o detestavam, como o primeiro-ministro Stolypin e o presidente do Parlamento da Duma, Rodzianko, acreditavam que ele aproveitava a sua posição para ganhar dinheiro, para se meter na intriga política e seduzir mulheres histéricas. Havia uma crença muito espalhada nos seus poderes hipnóticos e, nesses dias, quando Trolbe de Georges du Maurier era largamente lido, a maioria das pessoas estava convencida de que um hipnotizador podia paralisar a vontade de alguém simplesmente fixando-o imperiosamente nos olhos. O próprio Stolypin, que descrevia Rasputin como canalha, acrescentava estar convencido de que ele possuía um grande poder hipnótico. Um jovem boêmio, o príncipe Yusupov, contou mais tarde como, quando Rasputin rezava ao seu lado, sentiu todo o seu corpo ficar paralisado como sob a ação de um poderoso narcótico. Filipov Miller, biógrafo de Rasputin, cita a história de uma jovem que foi pedir conselho a Rasputin sobre problemas espirituais. Declarou depois que os olhos de Rasputin a penetraram até ela se sentir a cair num estado de desamparada paralisia. Rasputin começou a murmurar-lhe ao ouvido propostas indecentes e a impeli-la na direção do quarto. Com um tremendo esforço mental, a rapariga livrou-se do torpor instantaneamente. A expressão de Rasputin tornou-se suave e protetora, e ele ergueu a mão abençoando-a. Outra mulher, também citada por Filipov Miller, descreve como Rasputin facilmente lhe arrancou as roupas, a arrastou para o quarto e depois a violou enquanto ela estava inconsciente. Também havia histórias surpreendentes sobre o poder de Rasputin para realizar milagres. Eram-lhe atribuídas inúmeras curas, inclusivamente a de fazer um paralítico pôr-se de pé e andar, e fazer uma rosa florir espontaneamente segurando-a nas mãos. Há igualmente histórias fantásticas sobre a sua incrível capacidade para a vodka e a sua força física. Um dos seus biógrafos conta como Rasputin foi atacado por 3 rufiões e matou 2 deles, levantando-os, um em cada mão, e despedaçando-lhes as cabeças uma contra a outra. Os relatos sobre curas baseiam-se, de certo modo, na realidade. Os outros são invenções. Rasputin embebedava-se bastante, mas preferia vinho doce e raramente tocava em vodka. E o número de ocasiões em que ele foi brutalmente manipulado pelos seus inimigos sugere que a sua força não era maior do que a média. O que é certamente verdade é que Rasputin se envolveu em vários movimentos da ala direita, o que era quase inevitável.
Durante centenas de anos, a Rússia foi um Estado feudal governado por despotas absolutos. Na época em que Rasputin foi para São Petersburgo, em 1903, a tampa da caldeira estava prestes a explodir. As pessoas com opiniões medianamente revolucionárias acabavam por ser condenadas à Sibéria. As marchas de protesto eram dispersadas a tiro pela polícia. Em janeiro de 1905, os cosacos arremeteram contra uma pacífica manifestação no exterior do Palácio de Inverno e derrubaram os trabalhadores à baioneta. Depois de um canhão abriu fogo sobre os que fugiam, morreram 150 pessoas e 200 ficaram feridas. Quando lhe deram a notícia, o Czar perguntou: "Tem a certeza de que mataram gente suficiente?" Quando lhe disseram que outro dos seus regimentos atirara sobre trabalhadores desarmados, comentou: "Excelentes companheiros." Como Carlos I de Inglaterra, o Czar acreditava firmemente que governava por direito divino e que qualquer tentativa de liberalização era uma cedência às forças da estupidez e do caos. Era um homem amável, de boa índole, inteligente, mas olhava todos os esquerdistas como Turquemeda os heréticos. Por convicção, era aquilo a que a esquerda agora chama um fascista. Como a maioria dos esquerdistas era composta por militantes ateus, segue-se que a Igreja Ortodoxa Russa alinhava com Cesar. João de Kronstadt, o bispo Hermógenes, o bispo Teófanes, eram todos eles verdadeiramente devotos e homens bons. Quando se tratava de revolucionários, não hesitavam em recomendar a bala e a baioneta. A maior parte dos prelados russos eram também antissemitas, que acreditavam que os judeus eram tão perigosos como os anarquistas e que um massacre eventual era a maneira ideal de os refriar. Quando Rasputin se tornou o favorito da Czarina, concordou muito sinceramente com estas opiniões extremistas. Mas à medida que os anos passaram e ele viu aumentar a corrupção das classes dirigentes e a incompetência da administração pública, foi mudando de ideias. Sempre amar os camponeses russos, com o correr dos anos, começou a sentir que a salvação da Rússia podia estar mais neles do que nos governantes e nos burocratas. A ironia é que, quando Rasputin foi assassinado, os esquerdistas e os populistas rejubilaram porque acharam que fora destruído um inimigo do povo. A carreira de Rasputin como figura pública foi uma sucessão de altos e baixos. Desde o princípio, o seu estilo democrático escandalizou as criadas do palácio. A preceptora das princesas contou à Czarina que Rasputin costumava dirigir-se aos seus quartos e dar-lhes um beijo de boas noites, quase sempre sem bater a porta. A Czarina indignou-se que ninguém deva atribuir a Rasputin pensamentos pecaminosos, para não falar nas intenções, e demitiu-a. Rasputin seduziu prontamente a ama das princesas nos banhos. Rasputin gostava muito do banho público. A ama contou ao seu confessor que a aconselhou a contar à Czarina. De novo, a Czarina se recusou a encarar a verdade e despediu a ama. É impossível duvidar que grande parte da impopularidade de Rasputin era devida às suas péssimas maneiras. Até o seu amigo Simonovich se referiu à sua incrível insolência. Tratava as suas discípulas como escravas e divertia-se a humilhar os aristocratas que vinham pedir-lhe favores. Além disso, gostava de alardear a sua amizade com a família real, especialmente quando estava bêbado. Inevitavelmente, isto chegou aos ouvidos do Cesar, que em breve reconheceu que o homem de Deus era um tanto velhaco. Se tinha alguma dúvida, ficou provavelmente convencido pelos relatórios da polícia secreta que revelavam que Rasputin conseguia passar a maior parte das noites com damas diferentes, num caso, a mulher de um capitão do regimento local. Mas se Rasputin era velhaco, não era patife nem oportunista. Como a maioria dos machos dominadores, gostava de sexo e aproveitava-o sempre que se lhe oferecia. Mas não lhe interessava o dinheiro. Podia aceitar um maço de notas de um homem de negócios que esperava por um contrato do governo, mas 10 minutos depois entregá-lo-ia a algum camponês pobre que viesse pedir-lhe auxílio. Parece duvidoso até que ele estivesse interessado no poder.
Em São Petersburgo, a informação era uma valiosa mercadoria e Rasputin tinha acesso a muitas fontes. Com associados dúbios, como Simonovich e Maniulov, ambos aventureiros, negociava informações e exercia uma influência discreta, mas raramente era para a sua própria vantagem. Parecia simplesmente tirar um prazer ingênuo em jogar o jogo e ser o centro das atenções. E continuou a ser um homem estranho e paradoxal, com um profundo traço de miticismo. Os seus diários, escritos sobre peregrinações, não para os outros, mas para si próprio, e só descobertos após a sua morte, revelam que não havia falsidade na sua religião. Assim, quando a Cesarina insistia que ele era verdadeiramente um homem santo, não estava de modo algum enganada. O seu erro consistia na suposição de que um místico seria incapaz de seduzir a ama das princesas. Ao longo de 1908 e 1909, os discípulos multiplicaram-se, particularmente entre as mulheres de sociedade. A Cesarina e as princesas presenteavam Rasputin com blusas e camisas bordadas. Outras admiradoras davam-lhe calças de veludo e botas de couro envernizado. Tornou-se uma espécie de dandy. A Cesarina pensava que ele era um santo e o Cesar descreveu uma vez como um verdadeiro Cristo. Era quanto bastava para dar a volta à cabeça de uma pessoa. Mas não era preciso ser profeta para compreender que os tempos eram perigosos e terminariam, provavelmente, em catástrofe. Os registros contemporâneos pareciam cheios de um melancólico sentimento de presságio. Os chefes da polícia e os funcionários do governo continuavam a ser assassinados. Apesar da polícia secreta e da fortaleza de Pedro e Paulo, os revoltosos e agitadores atreviam-se a pregar a sua doutrina abertamente. O liberalismo era uma maré que subia. Ministros de bom senso, como Stolypin e Rodzianko, fizeram o possível por se manter no fio na navalha, procurando deter a agitação popular enquanto encaminhavam o Cesar no sentido de uma política mais liberal. O Cesar concordava com frequência em introduzir umas quantas medidas democráticas e com frequência mudava de opinião no último momento. Quando o Parlamento começou a ficar exasperado, dissolveu e tentou governar sozinho. Depois surgiram problemas com o estrangeiro. Em 1905 houve a desastrosa guerra russo-japonesa em que o exército russo foi derrotado em Mukden e a armada russa afundada em Tsushima. Em 1908, a Áustria anexou 2 estados do Balcãs, a Bósnia e a Herzegovina. A Rússia preparou-se para a guerra e parece não restarem dúvidas de que foi Rasputin quem a evitou, dizendo ao Cesar que os Balcãs não valiam a vida de um só soldado russo. Se o Cesar seguisse o mesmo conselho 6 anos mais tarde, a Grande Guerra nunca se teria dado. Entretanto, aumentavam os inimigos de Rasputin. Fora a influência de poderosos amigos na igreja que primeiro introduzira Rasputin na alta sociedade. Homens como o bispo Teófanes e o bispo Hermógenes, que pertenciam ambos a uma organização reacionária chamada a União dos Verdadeiros Russos, agora observavam a influência crescente de Rasputin. Escutavam os torpes rumores dos seus deboches e começavam a pensar que não seria tempo de lhe retirarem o seu apoio. O monge Heliodor, outro ardente patriota com o sonho de edificar uma fortaleza espiritual, foi com Rasputin visitar Prokskoi e ficou chocado por vê-lo abraçar e a beijar as suas convertidas. Rasputin divertiu-se com o pedantismo de Heliodor e aconselhou a livrar-se da sua virgindade o mais depressa que pudesse. Acontece que parece rigorosamente certo que Heliodor era homossexual. Heliodor ficou a pensar se Rasputin seria um santo ou um demónio. Na altura, guardou para si as suas dúvidas. Os ministros de Cesar começaram a sentir que a influência de Rasputin era maléfica. Stolypin, primeiro-ministro, falou francamente ao Cesar sobre a sua má conduta e ficou encantado quando o Cesar o olhou pensativo e lhe pediu para fazer um relatório pormenorizado. Mas quando o relatório ficou pronto, o Cesar atirou-o para uma gaveta e disse a Stolypin que fosse visitar Rasputin. Segundo Stolypin, Rasputin fez uma decidida tentativa para o hipnotizar, mas ele resistiu ao olhar mesmérico e ordenou-lhe
asperamente que deixasse São Petersburgo imediatamente. Em circunstâncias diferentes, Rasputin podia ter resistido e apelado para o czar, mas tal como se passou, a ideia conveio-lhe. Estava a ficar farto de ser espiado e suspeitava, com razão, que a sua vida podia correr perigo. Assim, em 1911, partiu outra vez em peregrinação à Terra Santa. Continuou a escrever à Cesarina, que guardava todas as suas cartas. As suas respostas mostram que ela continuava a olhar o seu mestre, quase como uma adoração mística. Quando ele regressou da Palestina, voltou para Pokskoy, a Cesarina enviou a sua amiga e confidente Anna Vrirova para ficar com ele, em parte para descobrir as histórias sobre as suas seduções eram verdadeiras. Anna ficou impressionada com a simplicidade bíblica da vida familiar de Rasputin e fez um relatório inteiramente favorável. Em setembro de 1911, Stolypin foi assassinado e o czar perdeu o seu ministro mais competente. Houve vários sucessores, cada um pior que o anterior, e todos eles apressaram a data do colapso final da monarquia russa. Quando Rasputin voltou para São Petersburgo, os seus inimigos estavam todos à espera de lhe deitar as garras. O monge Elidor decidira, por fim, que Rasputin era um demónio e contou aos bispos Hermógenes e Teófanes os seus deboches. Supunha, erradamente, que os dois bispos seriam superiores a Rasputin. Hermógenes mandou chamar Rasputin. Perguntou-lhe o escândalo da sua vida sexual era verdade, e quando ele o admitiu, bateu-lhe com uma cruz e ordenou-lhe que se afastasse das mulheres. Era evidente que tencionava denunciar Rasputin ao czar, mas Rasputin adiantou-se e construiu uma versão segundo a qual o monge Heliodoro tentara violar uma das suas penitentes e depois a acusara de tentar seduzi-lo e bater-lhe. A mulher queixou-se a Rasputin, que prometeu falar ao bispo Hermógenes, mas Heliodoro já o envenenara contra ele. O czar emitiu imediatamente uma ordem, exilando Hermógenes e Heliodoro para mosteiros diferentes. Hermógenes aceitou o exílio pacificamente, mas não Heliodoro, que viajou pelo país denunciando Rasputin como uma encarnação do demónio. Foi apanhado e encerrado num mosteiro. Fugiu e agravou a injúria, declarando que a Cesarina era amante de Rasputin. Acabou por ter de fugir do país. O seu livro, O Santo Demónio, cheio de mentiras de uma mente desequilibrada pelo ódio, iniciou a lenda de Rasputin. A verdade simples era que Rasputin estava a tornar-se uma espécie de bode expiatório para todos os abusos do regime cesarista, um símbolo de opressão. De um momento para o outro, era odiado por todos os liberais da Rússia. Os jornais denunciavam-no. Alguém publicou um panfleto acusando-o de pertencer aos Sklasty. Até o czar começou a virar-se contra ele, finalmente convencido pelas histórias dos seus deboches. E então, o destino voltou a intervir. Em setembro de 1912, a família real foi para a sua estância de verão perto de Grodno. Passaram um feriado. Anna Briorova conseguiu introduzir Rasputin no comboio real, mas o czar foi informado e ordenou-lhe que saísse e voltasse para Petrovskoy. Mas, justamente quando os inimigos de Rasputin riam à socapa deste último descrédito, a sorte virou. O Tsarevich escorregou quando saltava de um barco e feriu o joelho. A hemorragia transformou-se em septicemia e os médicos deram-lhe por perdido. A Cesarina pediu a Anna que mandasse um telegrama a Rasputin pedindo-lhe para rezar pela vida do rapaz. Rasputin telegrafou em resposta: a doença não é tão perigosa como parece. Não deixem os médicos molestá-lo. Assim que o telegrama chegou, a febre desceu e o doente começou a recuperar. Esta história, como muitas outras, torna difícil aceitar que Rasputin fosse um charlatão. Anna Briorova teve, mais tarde, a oportunidade de observar os seus poderes em primeira mão. Em 1915, sofreu um acidente de caminho de ferro. As suas pernas ficaram esmagadas e a cabeça presa debaixo de uma biga de ferro. No hospital, os médicos declararam não haver esperança. Assim que Rasputin soube do acidente, correu ao hospital.
Nessa altura caíra em desgraça. Por isso, quando se dirigiu ao quarto de Ana, ignorou Cesar e Cesarina. Ana Iuroba estava inconsciente, mas quando ele lhe pegou nas mãos, abriu os olhos e disse: Gregory, graças a Deus. Ele concentrou-se nela durante uns minutos, depois largou-lhe as mãos, dizendo: Viverá, mas ficará estropiada. Estava pálido e exausto e, quando saiu, a porta desmaiou. Mas a recuperação da Ana começou nesse momento. Em 1912, Rasputin disse ao Cesar: Enquanto eu viver, o vosso trono está salvo. Se eu morrer, perdereis o trono e a vida. Nesse mesmo ano, as nuvens de tempestade internacional iam-se adensando. Em Inglaterra e em França, os políticos de vistas mais largas esperavam uma guerra com a Alemanha. Tanto a Áustria como a Rússia eram monarquias desequilibradas governadas por burocratas e um déspota à moda antiga. Os Balcãs agitavam-se de indignação pela tomada da Bósnia e Herzegovina, e jovens patriotas sonhavam em vingar o insulto. A sua oportunidade surgiu em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Fernando, o herdeiro ao trono da Áustria, visitava a cidade sérvia de Sarajevo. O arquiduque tivera uma forte premonição de que seria assassinado. Às 11 horas da manhã, ele e a mulher seguiam numa carruagem quando um jovem patriota sérvio se aproximou e, com 2 tiros, matou ambos. Esses 2 tiros desencadearam a Grande Guerra. Um homem podia ter evitado esta guerra, Rasputin. Só ele, entre todos os conselheiros de Cesar, teria tido influência para evitar a ordem de mobilização geral. Mas, por incrível coincidência, o próprio Rasputin foi vítima de uma tentativa de assassínio precisamente no mesmo momento em que Fernando era morto. Quando saía de casa para apanhar o carteiro, uma camponesa acercou-se dele como para pedir esmola. Quando ele levou a mão à algibeira, ela tirou uma faca e espetou-lhe no estômago. Foi agarrada pelos vizinhos e arrastada para a casa de Rasputin enquanto gritava: Matei o anticristo. Há 50 graus de longitude entre Proxkoi e Sarajevo. Portanto, às 11 da manhã em Sarajevo seria 2h15 da tarde em Proxkoi. Eram precisamente 2h15 quando Rasputin foi esfaqueado. Levaram-no imediatamente para o hospital, perdendo sangue. Os intestinos saíam pelo golpe. A sua imensa vitalidade salvou. Mas enquanto ele jazia abandonado, os acontecimentos aproximavam-se do inevitável fim. Quando soube da ordem de Cesar para a mobilização, enviou-lhe um telegrama rogando-lhe que mudasse de ideias. Era demasiado tarde. A Áustria declarava guerra à Sérvia e, quando Cesar ordenou a mobilização, a Alemanha declarou guerra à Rússia. Começara a Grande Guerra, começava o último ato da tragédia russa. Quando foi declarada a guerra, o Cesar tornou-se subitamente o homem mais popular da Rússia. Até os intelectuais e os esquerdistas aplaudiram. E não eram por ser patriotas ou beligerantes, mas porque estavam cansados. A Rússia era o país mais atrasado da Europa e estava cheia de pequenas cidades sujas e isoladas que eram como lagos estagnados. Os maiores escritores russos dessa época exprimiam a mesma terrível sensação de futilidade, a sensação de que nada mudaria nunca. Nesta disposição de espírito, as pessoas teriam considerado bem-vindo um terremoto. A Rússia foi para a guerra com a sua habitual jactância e ineficácia. Tinha muitos homens, mas poucas espingardas e combatia contra a nação mais industrializada da Europa. O ministro da guerra vangloriava-se de que confiava na baioneta. Rasputin, com espantosa perspicácia, solicitara uma vez ao Cesar que aumentasse os caminhos de ferro porque eram vitais para a Rússia, mas o Cesar ignorara-o. E foi eventualmente a falta de caminhos de ferro e, portanto, de distribuição de abastecimentos que acabou por levar à Revolução. Entretanto, milhares de homens armados com espingardas de modelo antigo eram enviados para a frente em decadentes vagões de gado. Houve algumas vitórias notáveis, mas em breve a guerra começou a correr mal. Foi uma infelicidade para a cesarina alemã. Todos admitiam que era uma defensora do Kaiser. Contava-se como anedota que o
Cesarevich dizia: quando os russos perdem, o paizinho fica triste, e quando perdem os alemães, a mãezinha chora. Era o destino da Cesarina passar a vida a ser caluniada e mal interpretada. Necessitava do seu amigo, mais do que nunca. Rasputin estava no palácio real quase todos os dias. Casos como a cura de Ana Brovova faziam reviver a fé em que Cesarina nele depositava, mas as reconciliações nunca duraram muito. Um espião da polícia observou que Rasputin se embebedara num restaurante público em companhia de uma prostituta e falava livremente da família real. E, na semana seguinte, a Cesarina encontrou-se secretamente com o seu amigo na pequena casa da Iana Vriorova. A tensão abrandou quando Cesar decidiu ir para a frente e comandar pessoalmente os exércitos. Julgava-se em toda a Rússia que Cesar aceitara o conselho de Rasputin sobre questões militares, mas parece improvável. O que é certo é que quando o primeiro-ministro, o incompetente Goren-Mikken, foi demitido, foi substituído por um dos sícaros de Rasputin, Sturmer. No princípio da guerra, um jovem da nobreza russa, o príncipe Felix Yusupov, fugira da Alemanha. Quando regressou à Rússia, ficou horrorizado com o estado em que estava o país. Um boato declarava que Rasputin era responsável pela absurda decisão de o Cesar se tornar comandante-chefe do exército e que Rasputin e a Cesarina, sua amante, maquinavam tomar o poder. Era crença geral que Rasputin era um espião alemão e que fazia viagens periódicas a Berlim para informar diretamente o Kaiser. Compreensivelmente, membros do governo começaram a fazer planos para o assassinarem. Ovstov, ministro do Interior, que devia a sua nomeação a Rasputin, mandou um dos seus favoritos comprar veneno, que deitaram no leite em casa de Rasputin. O gato provou o leite e morreu instantaneamente. Rasputin concluiu erradamente que a tentativa de assassínio fora preparada por outro dos seus amigos, um intriguista homossexual chamado Andronikov, e cortou relações com ele. Mas o incidente pô-lo de sobreaviso. Ostov chegou a planear mandar regressar Heliodor da Noruega para matar Rasputin, mas o plano não foi por diante. A guerra arrastava-se, os géneros alimentares escasseavam, os soldados na frente falavam abertamente em revolução. Quando os planos de assassínio de Ovstov foram descobertos, ele foi demitido, nomeando-se alguém da confiança de Rasputin para ocupar o seu lugar. Em dezembro de 1916, um membro do parlamento, chamado Purikevich, foi levado pelo desespero e a raiva a pronunciar um violento discurso em que denunciava Rasputin e os seus vários protegidos. O príncipe Yusupov estava na assistência, e a desvairada sinceridade de Purikevich provocou nele uma profunda impressão. Nesse momento, Yusupov decidiu assassinar Rasputin, e o próprio Rasputin teve uma súbita premonição de que o fim estava perto. Após o discurso de Purikevich, tornou-se taciturno. Um dia em que passeava ao longo do Neva, teve outra visão. O rio parecia vermelho pelo sangue dos grão-duques. De outra vez escreveu uma estranha carta, intitulada O Espírito de Gregory Rasputin, em que profetizava a sua própria morte e disse que se fosse assassinado pelo povo russo, os camponeses, o trono seria salvo por muitos séculos. Mas se fosse morto pelos nobres, seguir-se-ia a desgraça. O irmão mataria o irmão e ninguém da família de Cesar ficaria vivo mais de 2 anos. A herança de ódio continuaria pelos próximos 25 anos. Rasputin enviou a carta a Cesarina, que decidiu não a mostrar ao marido. Tornou-se conhecida depois da sua morte. Em 29 de dezembro de 1916, o príncipe Yusupov convidou Rasputin para uma ceia à meia-noite em sua casa. A mulher de Yusupov, Irina, era uma beldade famosa e Rasputin estava desejoso de se encontrar com ela. A verdade era que Yusupov tramara com Purikevich e 3 outros conspiradores assassinar Rasputin. Quando este mencionou o convite a Ana Yurubova, ela suplicou-lhe que não fosse, convencida de que haveria perigo. No entanto, quando Yusupov chegou no seu carro, à meia-noite, Rasputin acompanhou ao seu palácio. Foram para a cave.
Quando Rasputin lhe perguntou pela mulher, Yusupov explicou que ela tinha visitas e desceria dentro de momentos, e ofereceu-lhe vinho ao chá. Ele recusou ambos. Segundo Yusupov, persuadiu então a comer uns bolos que continham um forte dose de cianeto, o que teria morto em segundos. Mas, para espanto de Yusupov, Rasputin continuou a comer e a falar como se nada tivesse acontecido. Yusupov começou a pensar se aquele homem era realmente demoníaco. Deu uma desculpa para ir lá em cima, onde os outros conspiradores esperavam, e contou-lhes que o veneno não fizera efeito. Um deles deu a Yusupov o seu revólver. Quando ele voltou a descer, Rasputin disse que se sentia doente, tinha a garganta a arder. Depois propôs que saíssem e fossem visitar os ciganos. Yusupov sugeriu que ele dissesse uma oração diante do crucifixo. Quando Rasputin se virou, Yusupov deu-lhe um tiro nas costas. Rasputin soltou um rugido e caiu na carpete. E os outros conspiradores entraram na sala. Um deles, médico, tomou-lhe o pulso e disse que estava morto. Yusupov e Purikevich foram para cima congratulando-se, mas Yusupov sentia-se quieto, tinha a sensação de que Rasputin podia regressar da morte. Voltou a descer, curvou-se sobre o corpo e abanou. Para seu horror, os olhos de Rasputin abriram-se. Ergueu-se e arrancou uma dragona do ombro do Yusupov. A seguir, enquanto Yusupov corria pelas escadas acima, começou a arrastar-se de gatas atrás dele. Chegou a uma porta trancada, arrombou-a e precipitou-se no pátio. Purikevich fez o fogo e atingiu-o com 2 tiros. Rasputin caiu. Purikevich deu-lhe pontapés na cabeça e Yusupov espancou-o com uma barra de aço. Depois o corpo foi atirado para um carro e levado para um buraco feito no gelo do rio, onde o meteram. O mais espantoso é que quando o corpo foi recuperado mais tarde, a autópsia revelou que Rasputin morrera por afogamento. No dia seguinte, corria em São Petersburgo, agora chamado Petrogrado, que Rasputin morrera. A Czarina ordenou a Yusupov que não saísse de casa. 2 dias depois, um garoto descobriu a bota de Rasputin por um buraco no gelo no Neva. A polícia investigou e logo encontrou o corpo. As mãos de Rasputin tinham sido atadas quando o lançaram no rio, mas ele conseguiu soltar uma para fazer o sinal da cruz. A autópsia revelou que não havia sinais de veneno no corpo. É possível que Yusupov mentisse sobre isso, numa tentativa de dramatizar a sua inglória participação no assassínio. Fugiu da Rússia a seguir à guerra e negou até ao fim da vida a história de como tinha morto Rasputin. O corpo de Rasputin foi sepultado no parque do Palácio Real e, mais tarde, exumado e queimado. Os conspiradores acreditavam que tinham modificado o destino da Rússia ao assassinarem um gênio do mal, Czar. Na realidade, nada mudou. Em março de 1917, as faltas de víveres provocaram distúrbios em Petrogrado. A polícia fez fogo sobre a multidão. O exército amotinou-se. Constituiu-se um governo provisório e o Czar foi aconselhado a abdicar. Em agosto de 1917, Kerensky, que fora encarregado do governo provisório, mandou a família real para Tobolsk e o Czar recusou-se firmemente a cooperar num plano para o fazer da Rússia, acreditando que seria reposto no trono. Em novembro, os bolcheviques fizeram o seu golpe e a Rússia tornou-se um regime comunista. Em 16 de julho de 1918, o Czar e a sua família eram assassinados num celeiro em Ekaterimburgo. Cumpria-se a estranha profecia de Rasputin.